Olá, voltamos com o programa A Notícia de Frente, são 6 horas e 37 minutos. Encerramos o bloco, a gente falando sobre a vacinação, inclusive levantando aqui um caso de sexta-feira. Eu só vou reafirmar que a criança não morreu, ela continua hospitalizada, passa bem e foi descartada qualquer semelhança entre o fato com a vacina. A criança tinha uma doença rara e congênita. Ela continua sendo acompanhada, mas não tem relação nenhuma com a vacina. Ela não morreu. Ela continua em tratamento. Sim, teve uma parada cardíaca, Paulo, foi internada, o quadro foi estabilizado e até o momento não tem nenhuma relação com a vacina. Bom, e vamos continuar então falando sobre este assunto, porque eu tenho aqui uma participação ao vivo com o secretário de Saúde de Várzea Grande, com o Saulo de Barros. Olá, secretário, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Luciana. Bom dia, Paulo. Bom dia, Daniel. Bom dia aos telespectadores e satisfação estar de volta aqui na bancada. Obrigada. Secretário, já vou começar perguntando aqui sobre a imunização de crianças. O senhor pôde perceber aqui um embate em relação a esse tema tão polêmico. Várzea Grande iniciou a imunização, mas não posso dizer, diante dos números que vi, secretário, que a vacinação lá está em larga escala, justamente por conta de fake news, desinformação. Então eu queria saber do senhor, qual é o seu olhar diante de todo esse cenário nacional? Está contribuindo para imunizar as crianças, o próprio governo federal ou não? Porque começamos a semana passada com uma grande queda de braços, números, os dados da AGU, dizendo que crianças foram imunizadas de forma equivocada, já trazendo um terror. Conta pra gente de que forma todo esse cenário político, eu diria, está interferindo no esquema de vacina de crianças, secretário. Luciana, a campanha de vacinação contra a Covid, ela, lamentavelmente, ela fica marcada por uma politização desnecessária e irresponsáveis dos governantes do nosso país. Infelizmente, é duro falar isso, mas você levar para o campo político um assunto, uma pandemia dessa, que tem aí cenário de guerra, e aí você deixar com que causar na população a insegurança, que já é um assunto extremamente sensível. Nós precisamos de medidas resolutivas. Nós precisamos. Esse país está carente de líderes, de lideranças que possam chegar e falar e ter a confiança do povo. Isso precisa acontecer. Esse assunto é muito sério. Esse é um assunto que não devemos e não podemos discutir em mesa de bar, WhatsApp. O que a ciência já produziu de efeitos efetivamente concretos e tanto que já salvou vida nesse país. Nós somos um país economicamente fragilizado, somos de terceiro mundo. A cultura vacinal que adquirimos nos levou a esse controle de doenças. Quantas crianças não tiveram essa oportunidade? Quantas crianças no passado deixaram de andar, ainda quando não tinha? Aí, de repente, a vacina passa a ser um instrumento político para saber quem tem razão nisso, quem não tem razão nisso. São vidas. Nós começamos a nossa campanha de vacinação na Várzea Grande e aqui até faço um apelo. Isso é discricionário dos pais. Mas não vá a ficar assistindo vídeo de fake news para poder decidir se vai vacinar o seu filho ou não. Converse com o seu médico. Procure a informação correta. Procure. Não, aqui não pode ter uma obrigação nesse sentido. Certo? É obrigação dos pais procurar aquilo que vai ser melhor para o seu filho. E a gente tem que respeitar essa decisão do pai. Mas realmente, Luciana, respondendo, esse desabafo que faço, até no momento que muitos podem pensar, você está jogando lenha na fogueira, questão política. Não é isso. Nós estamos acompanhando e vivenciando isso diuturnamente. Nós temos cadastrado no nosso município, das crianças já, agora, para se ter uma ideia, mais de 8 mil crianças já estão cadastradas. Se o pai cadastrou, ele tem intenção
de vacinar o seu filho. E se ele não comparece, sabe o que é isso? Ele está esperando o resultado de quem já se vacinou. Isso é triste. Você demonizar aquilo que a ciência pode nos proporcionar, sabe? E a insegurança causada em um cenário que nós estamos vivendo chega a ser até desanimador. Nós precisamos sentar, discutir com responsabilidade um melhor caminho para tudo isso aí. Política é política e saúde só tem um viés, não cabe qualquer tipo de relação com o interesse político. Secretário, posso? Pode. Secretário, bom dia. E a propósito desta iniciativa da Prefeitura de Várzea Grande vacinar as crianças, né, de 5 a 11, como é que está a logística nesse sentido? Porque tem que se observar que não pode ser no mesmo local onde os adultos estão sendo vacinados, né? E uma outra emendada nesta é o seguinte, me corrija se eu não estiver correto. Tem uma orientação da Anvisa de que assim que a criança for vacinada, que ela guarde ali por uns minutos para ver se há algum tipo de reação à vacina. Se houver, para que os pais a encaminhem para o médico. Procede isso? E como é que está a logística em Várzea Grande para atender a essas crianças, já que elas não poderão ser vacinadas, não podem ser vacinadas nos locais onde os adultos estão sendo? Paulo, procede. A nota técnica do Ministério da Saúde, ela traz essa recomendação, a vacinação em locais separados dos adultos e também dos adolescentes, com maior reserva, com profissionais treinados, preparados, e não poderia ser diferente. A recomendação para aguardar 15 minutos foi feita também desde o início da vacinação, também com os adultos. Ela só repete o protocolo. E essa situação, eu acho, aguardar 15 minutos é exatamente por conta do que foi criado em cima do assunto, sabe? A gente vai para uma situação, sabe? Se você, em uma discussão dessa, e que gera dúvida na cabeça de um pai, se ele prefere a Covid ou o risco da vacina. É uma decisão tamanha. Somos pais e você assistir um cenário triste dessa natureza. Somos pais, mas não somos médicos, não é? Aí o senhor falou na resposta anterior, na sua orientação, que, pelo que eu entendi, que os pais, os leigos principalmente, que na dúvida procurem o médico, não é isso? Exatamente. Olha, nós somos leigos na situação. A gente convive e estamos aí vivenciando um momento duro, um momento difícil. Então, vamos voltar um pouquinho o filme e ver tudo que a ciência já evoluiu, tudo que já foi feito em prol da saúde. Então, o que acontece? Nada mais justo do que ouvir os especialistas, sabe? Se eles não derem a segurança suficiente, se eles forem impedidos por manobras políticas para passar uma sensação de insegurança, isso é triste. Nós temos que ouvir quem realmente se preparou e está em condições de passar a melhor informação. Por isso eu peço, a nossa orientação, converse com o médico. Secretário, o senhor citou esses 8 mil cadastros de crianças que devem ser vacinadas em Várzea Grande. Diante dessa resistência, desse receio por parte de alguns pais, qual a expectativa real de vacinação dessas 8 mil? Que número que seria satisfatório para Várzea Grande alcançar? Daniel, nós temos em média de 37 a 40 mil crianças nessa faixa etária de 5 a 11 anos. Olha, o ideal seria que a gente obtivesse pelo menos aí 65%, 70%. Né? Seria aquela chamada imunização do rebanho.
Agora nós vamos voltar às aulas, inclusive é um assunto sensível e tem uma confusão nisso. Já me foi perguntado se haveria algum tipo de obrigação de crianças estar vacinada para adentrar a sala de aula. Isso não existe, isso não tem cabimento qualquer levantar qualquer hipótese dessa neste momento, dessa natureza. É discricionário dos pais. Então, nós estamos trabalhando para convencer. Hoje nós estamos trabalhando para convencer, sabe? E não, nós montamos uma estrutura, uma logística em separado com 3 pontos, sabe? Distintos, distribuídos de acordo com a realidade que nós temos na cidade. E nós estamos preparados. E agora nós vamos partir para convencimento. Mas sabemos que tem muita gente aguardando aí 15, 20 dias aí para ver, não morreu ninguém. Essa situação. Felizmente, não tivemos ainda qualquer reação, qualquer sentido, nada, absolutamente nada nós vamos dizer. Secretário, olha só, o próprio ministro da Saúde disse esse final de semana que ele não quer obrigar ninguém a se imunizar, ele quer convencer. E aí eu pergunto para o senhor acabou de dizer que precisa agora ter um trabalho árduo também para convencer os pais a levarem as crianças para se imunizarem. Mas, de fato, o senhor conta também com a ajuda do governo federal nesta sensibilização ou não? O governo encaminhou alguma campanha publicitária incentivando a imunização de crianças? Vai ser uma responsabilidade apenas dos municípios em tentar convencer? De que forma o senhor vai tentar resolver essa lacuna? Luciana, a semana passada, um secretário do Ministério da Saúde disse que a cloroquina está comprovada a eficácia e a vacina não. Fica difícil qualquer tipo de situação. Reconhecemos aqui o esforço do ministro Queiroga, sabe? Essa fala dele, do convencimento, ele está correto nisso, sabe? Ele me parece que uma voz que está clamando sozinho no deserto, dentro dessa estrutura de governo, sabe? É o que eu digo, essa situação, a politização, sabe? Eu acho que isso aí precisa acabar, Deixa que a ciência convença os pais. Nossa obrigação é passar a informação verdadeira, disponibilizar o imunizante e tornar aquela situação no mais seguro possível, aquilo que tivermos condições de implementar. Ou seja, a Prefeitura de Várzea Grande não conta muito com esse respaldo ou com essa ajuda, vamos dizer, entre aspas, do Ministério da Saúde para poder convencer a população a se vacinar. Vai ter que ser um trabalho mais individual por parte da Prefeitura? Contamos sim, temos que contar, não pode ser diferente. O governo federal também já fez, nós temos que reconhecer, já fez muito, muito bom, de coisa boa em relação a essa pandemia, mas ainda está em débito a questão da politização. Nós precisamos sim da conscientização do governo federal, sabe? E essa conscientização vai fazer bem até para o próprio governo. Mas secretário, desculpa, Paulo, só para a gente concluir essa parte, olha só, secretário, o próprio portal do governo federal tem uma informação importante nesse momento. A Covid-19, reações à vacina em crianças são raras, dizem especialistas. Isso está no portal do governo federal, tá? Agência Brasil. A vacina já está em uso em crianças de 5 a 11 anos em 30 países e cerca de 10 milhões de doses foram aplicadas, somente nos Estados Unidos e no Canadá. O membro do Departamento Científico de Imunizações, Eduardo Jorge da Fonseca, tem acompanhado os dados de vigilância farmacológica divulgados pela Autoridade Sanitária dos Estados Unidos, FDA. Entre as mais de 8 milhões de crianças vacinadas no país, 4% tiveram algum tipo de reação adversa. 97% foram leves, tranquiliza o médico.
Ou seja, aí eu quero perguntar para o senhor, aqui o universo bem maior, 10 milhões de crianças e apenas um percentual pequenininho e reações adversas leves. Em Várzea Grande, o senhor já tem registros de crianças que tiveram algum tipo de reação mais grave ou reação leve? Já existiu esse feedback dos pais que estão imunizando desde a semana passada no município, secretário? Não temos conhecimento de qualquer reação. O que a gente percebe os pais que decidiram vacinar os seus filhos é a sensação de segurança. Aqueles que decidiram vacinar, você percebe que eles se sentem até aliviados. E felizmente ainda não tivemos qualquer tipo de reação, mas é possível. E essa posição do governo agora, ela é muito importante, sabe? Não é tarde, nunca é tarde. É possível fazer ainda uma mudança de rumo, digamos aí, nessa política, né? Eu acho que o que nós precisamos, trazendo aqui para o campo nosso da Várzea Grande, essa campanha, ela foi marcada o ano todo por situações assim atípicas. Todos não tinha uma normalidade. Todos os dias acontece algo que coloca em xeque, sabe? Coloca em situação de dúvidas. Não, e isso aí realmente é muito... Mas não está tarde. Nós temos aqui, crescemos aí mais de 300% a contaminação por Covid, agora de dezembro para janeiro, sabe? Já temos 450 profissionais da saúde afastados com Covid. Sabe? Em Várzea Grande? Várzea Grande. O assunto é muito sério, é muito grave. E não pode. Aqui, mais uma vez, a gente pede. Deixa com que a ciência decida o caminho melhor. E aos pais, principalmente. Os seus filhos precisam brincar. Os seus filhos precisam ir para a aula. Seu filho precisa estudar, precisa conviver. Isso você vai decidir com a orientação do seu médico de confiança. E esse é um apelo que a gente faz. Secretário, o senhor falou da politização do assunto, concordo com o senhor, que esse assunto virou uma bola de neve e a cada semana parece que aumenta, não é? É uma pergunta que eu faço. Quando o senhor critica o governo federal, eu faria uma crítica direta a alguns posicionamentos do presidente pela polêmica, né? Nem porque ele tem razão ou se ele não tem razão. Porque torna polêmica a situação, aí vira uma bola de neve. Mas quando o senhor, enquanto secretário, faz crítica ao governo federal, o senhor não está deixando de considerar as ações que o governo federal disponibilizou para os municípios, como, por exemplo, de Várzea Grande, tanto na transferência de recursos, como em outras questões estruturais, ou não houve isso? Eu queria só que o senhor explicasse isso, para não ficar aquela coisa assim, porque se o governo está pecando somente pela politização ou também pela ausência no oferecimento de estrutura financeira. Paulo, eu disse agora há pouco aqui que nós reconhecemos as coisas boas que foram feitas pelo governo. Reconhecemos e ela existe, sabe? O que eu não faço críticas a esta figura A, figura B, sabe? Eu acho assim, o que eu lamento a politização. Eu lamento essa vacina está sendo fabricada em tal estado e é meu adversário político e não presta, vai virar jacaré se tomar vacina. Isso eu lamento e lamento profundamente, sabe? Chegar a esse nível, de um assunto tão sério, tão delicado. Agora, reconhecemos o governo federal, o ministro Queiroga, por exemplo. Paulo, eu te pergunto, quantos ministros estiveram à frente do Ministério da Saúde no decorrer dessa pandemia? Quais foram os motivos da saída desses ministros? Como se tratar um assunto de tamanha delicadeza nesse sentido? Olha o que aconteceu no Amazonas, em Manaus,
sabe? Então, mas nós não estamos aqui para ir para o lado político, não queremos isso. Reconhecemos o esforço do ministro Queiroga, agradecemos toda essa disposição que ele está tendo em convencer a população. Ele sim, ele tem conhecimento suficiente e autoridade para falar, sabe? E nós respeitamos diretamente e reconhecemos. A questão financeira, este ano que passou, 2021, a ajuda do governo federal, nesse sentido, foi tímida, Paulo. Se aconteceu, foi em 2020. Em 2021, a gente pouco recebeu incentivo para ser aplicado nessa campanha de vacinação. Secretário, como o senhor vê o aval da Anvisa em relação à Coronavac para as crianças? Eu estou perguntando isso por dois motivos. Porque até semana passada o próprio ministro disse: vou pensar se o governo vai ou não comprar a Coronavac para imunizar as crianças. E novamente, um alerta aí. De novo, os diretores da Anvisa foram ameaçados após darem o aval para a Coronavac. Eu queria que o senhor pudesse falar sobre esse imunizante. Realmente o senhor acredita que deve contar com ele? Seria importante para vacinar as crianças? É lamentável, né, essa situação, mas a Coronavac, nós vamos adotar um protocolo no município de deixar isso disponível à escolha dos pais, sabe? Nós não podemos fazer diferente. Diante de tudo que se criou nesse cenário que aqui está. E aqui não é crítica ao governo federal, mas à política. Há poucos dias, a CGU disse que foram aplicado vacinas erradamente aqui no país todo, em adolescentes, em crianças. O que eu acredito que até isso está... Eu não acredito nesse erro, porque se os pais estão tendo dificuldade para vacinar agora, para aceitar a vacina agora, imagine anteriormente. E a Coronavac, ela está disponível, tem um estoque, eu acho que em vários municípios, nós temos estoque no município, e nós vamos disponibilizar aquilo que estiver o aval da Anvisa, o aval da ciência, a gente vai sim disponibilizar. Mas vai ser uma escolha dos pais. Nós vamos lamentamos essa situação de não saber com o que a gente pode contar. Quando vai colocar à disposição da população a Coronavac para as crianças, secretário? A campanha é tripartite. Nós temos aí o Plano Nacional de Imunização, governo federal, governo estadual e o municipal. Ainda não recebemos no nosso município a nota técnica que o Ministério ela pede para os estados, e o estado, através de CIB, decide e envia aos municípios para que ela faça a aplicação, para que o município faça essa fase final. Ainda não recebemos essa nota técnica, estamos no campo da especulação. Secretário, para encerrar, mudando um pouquinho de assunto, agora no dia 31 de janeiro, o secretário de Estado, Gilberto Figueiredo, deve entregar o cargo, né? Qual avaliação você faz da gestão do secretário Gilberto à frente da Secretaria de Estado de Saúde, e se o senhor chegou a ser sondado ou convidado para também agora liderar essa pasta aqui no Estado a partir deste ano? Daniel, o Gilberto ele é uma pessoa político, mas ele é bastante sensível nessa questão da saúde. Eu o cumprimento, parabenizo. O governo Mauro Mendes realmente ele caminhou ao lado do municipalismo nesse sentido, não só de saúde, como recuperou o Estado, uma série de coisas, e o Gilberto ele tem muito mérito nessa situação que nós estamos podendo oferecer em questão da própria vacinação, por exemplo. E o seu trabalho, com certeza, vai ser reconhecido, e a gente não tem a dúvida disso. Quanto a essa questão de assumir ou não, ou foi sondado, isso jamais existiu. Jamais teve qualquer assunto, qualquer conversa nesse sentido. Nunca foi sequer me perguntado
E nós respeitamos isso. Sabemos que o governo Mauro Mendes faz um grande trabalho e ele dispõe, na sua própria equipe, de técnicos capacitados suficientemente para a sua escolha. Eu só torço, e a gente, como cidadão, torce para que seja uma escolha que dê continuidade a esse trabalho do Gilberto. O campo da especulação a gente não leva adiante, e nós estamos focados nessa missão, digamos assim, na Várzea Grande. A situação ela é bastante delicada e esperamos que nessa semana o governador anuncie o seu substituto e esse assunto seja encerrado. Secretário, vou agradecer muito sua presença aqui no programa Notícia de Frente. Obrigada por todas as informações. A gente poderia continuar aqui, viu? Daria um programa de mais 1 hora, com certeza, porque é preciso falar ainda muito mais sobre a vacinação para crianças. Mas agradeço muito sua presença aqui no estúdio. Eu que agradeço, continuo à disposição e pedindo à população essa reflexão no sentido de da vacina. E aqui quero dizer o seguinte: a campanha de vacinação, ela não se resume ainda somente na vacinação das crianças. Nós temos a segunda dose, nós temos a dose de reforço e tem gente que não tomou nem sequer a primeira dose ainda. E aí a gente faz esse apelo aí e coloca. A questão, estou me estendendo, mas é rapidinho. Faça um paralelo. Nós estamos tendo aí a infecção mais alta do que durante a segunda onda. E os casos de agravamento, de internações, são bem menores. Será que é milagre ou é a vacina? Obrigada, secretário. Só vou finalizar aqui para ponderar com o senhor, já que o senhor jogou essa interrogação aí para a população pensar. E tem gente que diz o seguinte: olha, nós temos que entender o que vai acontecer conosco depois dessa vacinação daqui a 3 anos. Então, assim, eu analiso muito sobre isso. Imagino o seguinte: a gente pode estar vivo daqui a 2, 3 anos se a gente se imunizar. Se não se imunizar, a gente não sabe. Muitos não vão conhecer quais serão os efeitos da vacina posteriormente, secretário. Fica também aí essa outra opinião, avaliação para que as pessoas possam fazer em casa, viu? Bom, agora eu vou mudar um pouquinho de assunto, porque eu vou falar sobre o gás natural. Quem vai trazer para a gente informações agora é o repórter José Porto, porque o governo de Mato Grosso quer estabelecer um fundo que vende um recurso através do imposto do gás natural para ter mais recurso financeiro para as ações sociais aqui do estado. Roda aí então o VT com o José Porto. Bom dia, bancada, e a vocês que nos acompanham em casa aqui na Notícia de Frente. O governo do estado quer incrementar o fundo de apoio às ações sociais de Mato Grosso em pelo menos R$ 4.900.000 agora em 2022, com essa contribuição do setor de gás natural, seja nas operações internas como também de exportações. O valor dessa contribuição será de 1%. Agora, é claro que esse setor já recebe aí uma espécie de incentivo, né? Ou seja, terá uma fruição do ICMS e passará a contribuir para o FUS, que é esse fundo justamente das ações de apoio aí aos projetos sociais do governo. Vai destacar que esse fundo foi importante agora em 2020, 2021, para as ações de apoio e, claro, ao combate aos efeitos da pandemia do novo coronavírus. É claro que o governo já tem estipulado aí que um percentual, ou seja, pelo menos 10% desse fundo vem de ações, né? No caso aí de um outro fundo do estado, que é do Fundeic, que é o fundo de apoio às operações industriais e também do comércio, né? Tem todo aí um pacote de incentivos a esse setor, já contribuem com o FUS, e agora o setor do gás natural, justamente para dar esse fôlego, né? O governo tem essa expectativa de R$ 4.900.000 a mais agora em 2022. E como é que vai funcionar? Ou seja, o setor de gás natural, todas as empresas que operam nesse setor, vai contribuir aí com 1%, né, na base da operação, ou seja, e também de acordo com o preço médio ponderado ao consumidor final, né, o PMPF, que é onde o governo faz aquele cálculo, inclusive, para os impostos, né? É evidente que agora esse projeto de lei já está na Assembleia Legislativa. Há uma expectativa de apreciação desse projeto logo após o retorno do recesso parlamentar. Mas há
essa expectativa do governo de incremento para o fundo já agora em 2022 e naturalmente é um incremento importante, onde nós sabemos que ainda existem, né, muitas consequências e ações que o governo precisa fazer para superar consequências, principalmente por causa da pandemia. O aumento de pessoas na pobreza, como também o próprio desemprego, famílias desassistidas. O que não faltam aí são espaços, né, ou seja, e até mesmo famílias, né, pessoas necessitadas em Mato Grosso que dependem desta ação aí, ou seja, do apoio das ações sociais do governo de Mato Grosso. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Porto, pelas informações. Agora teremos que ver, depois que voltar os trabalhos da Assembleia, qual vai ser a reação do setor envolvido aí. É claro que a gente entende que as questões sociais merecem realmente muito trabalho, porque a pobreza ainda continua sendo um grande problema no Brasil e Mato Grosso não é diferente, Daniel. Isso eu não sei, eu acho que de repente a negociação pode fluir tranquilamente ali na Assembleia, até porque os setores econômicos não vai ser uma contribuição compulsória, né, obrigatória. O empresário vai ter certos benefícios fiscais caso vá aderir a esse fundo, né, de 1% ali do ICMS enviado para esse fundo. Mas eu acho importante essa medida do governador, porque a questão social aqui em Mato Grosso teve uma intensificação nesse ano de 2020, até para 2021 também. Muita gente empobreceu e está cada vez mais dependente desses repasses aí do governo estadual, federal, para conseguir sobreviver, né? Então é uma forma de aumentar aí o orçamento da parte da pasta da CETASC, né, para poder aumentar um pouco a assistência social. A gente espera que esse ano de 2022 haja uma recuperação na economia, não só em relação à arrecadação ali, que está muito boa realmente do governo do estado, mas que toda essa pujança econômica aí, ela vá beneficiar também a população, né? Consiga aumentar o desemprego, aumentar o emprego. Queria só fazer um rabichozinho aqui, que eu defendo, na verdade, que haja uma atenção especial para os motoristas de aplicativos, no sentido de instalar aquele botijão ali, aquela estrutura, porque aquilo ali está saindo muito caro, não é? Ainda que seja mais barato, não é? O gás e tudo mais, mas para instalar, as empresas são poucas que instalam aquilo, estão cobrando, estão arrancando a pele, então talvez haja a possibilidade de o poder público, o governo do estado, não é, interferir no sentido de subsidiar, não sei, passe pela Assembleia que seja, mas que alguém defenda, porque aí é geração de emprego. Eu estou falando dos motoristas de aplicativo, mas outros tantos que dependem, né, do veículo para trabalhar, ou necessariamente não como táxi ou aplicativo, mas para ir e vir, né, porque aí vai baratear a economia que se faz ali no combustível e na própria instalação, se leva dentro de casa para alimentação, por exemplo. Olha, Paulo, não acredito que exista algum incentivo fiscal para esse setor, viu? Eu sei que dói aí no bolso desses motoristas que tentam fazer aí milagres, né, para ter aí realmente um rendimento um pouquinho maior, porque com a alta dos combustíveis trabalhar fica difícil, né? Mas eu entendo o clamor desse setor. Agora, sabemos que essa medida que vai recair sobre a Assembleia tem um ponto aí positivo para o governo, tentando incrementar, mas vamos ver depois para frente, viu, de que forma o setor vai receber isso, porque ele não é obrigado, como o Daniel bem disse aqui, não é compulsório, mas se ele não contribuir, ele vai perder isenção fiscal. Então, ou seja, é um obrigatório aí, entre aspas, viu, gente? Bom, agora são 7h10, eu vou para um rápido intervalo. Vamos então ficar com imagens de um trecho movimentado aqui de Cuiabá. Vamos diretamente para a Avenida Miguel Sutil. O dia está aparecendo um pouquinho cinzento, não sei se vai sair aquele sol forte, não, tem sombra ali. Deve estar um calorzinho então na avenida, viu? Mas o trânsito está muito bem ainda para o horário, 7h10, sem muita movimentação, tá fluindo aí naturalmente. Voltamos daqui a pouquinho.